Tudo começou, na verdade, com a Liga da Justiça da DC Comics. Após dar início à Era de Prata dos quadrinhos com a criação das novas versões de velhos personagens, a distinta concorrente decidiu reunir seus principais personagens em uma mesma equipe, fazendo atuar juntos. Assim, em 1960, surgiu a Liga e foi um enorme sucesso. Na época, a Marvel Comics ainda era uma pequena editora, publicando histórias de monstros, ficção científica e faroeste. Entretanto, ao saber do estrondoso sucesso da Liga da DC, o dono da empresa, Martin Goldman, encarregou o editor-chefe, Stan Lee, de criar uma equipe de super-heróis. Como não tinha como reunir heróis famosos, já que não publicava nenhum, Lee se uniu a Jack e criaram uma equipe totalmente original, o Quarteto Fantástico, em 1961, que deu início ao universo Marvel que conhecemos. O sucesso imediato logo trouxe uma série de outros personagens: Hulk, Thor, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Homem de Ferro e vários outros. Em 1963, a Marvel já tinha um bom número de personagens. Stan Lee decidiu fazer uma equipe reunindo heróis já existentes. Em setembro daquele ano, Lee e Jack lançaram a revista The Avengers 1, que trazia uma chamada de capa anunciando a união de Thor, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Formiga e Vespa contra o deus da trapaça, Loki. Cada um dos personagens tinha seu próprio sucesso e suas aventuras, embora fossem relativamente jovens em termos editoriais. Hulk era o mais antigo, publicado pouco depois da estreia do Quarteto Fantástico, onde estreou sua própria revista O Incrível Hulk 1, de 1962, por Stan Lee e Jack. A revista fez algum sucesso, mas só teve 6 edições bimestrais publicadas, porque a Marvel era uma empresa pequena e só podia publicar um número restrito de revistas por mês. Então, Stan Lee decidiu cancelá-la para publicar em seu lugar Spider-Man 1, a revista do Homem-Aranha, em março de 1963. Thor estreou num conto na revista A Viagem para o Mistério 83, de 1962, por Stan Lee, Lee Eber e Jack, numa coleção de histórias variáveis de mistério e fantasia. Seu sucesso o tornou uma atração fixa na revista, que continuou com histórias de outros personagens também publicadas por um tempo, até que em 1965, a revista mudou de nome para The Mighty Thor, mantendo a numeração original. Esquema similar foi o do Homem de Ferro, que estreou como um conto na revista Histórias de Suspense 39, de 1963, criado por Stan Lee, conceito, Lee Eber, texto, Jack, visual, e Don Heck, ilustrou a história. E continuou sendo publicado nas edições seguintes, junto a outros personagens. Em 1965, conforme se virá adiante, a revista passou a ser dividida meio a meio entre ele e o Capitão América. Por fim, os menos conhecidos eram Homem-Formiga e Vespa. O primeiro era o cientista Hank Pym, que criou um soro que lhe permitia diminuir de tamanho. Ele foi criado por Stan Lee e Jack num conto da revista Histórias para Espantar 27, de 1962. Em edições futuras, Pym se converteu no herói Homem-Formiga, usando suas habilidades científicas para criar um uniforme com um comunicador que lhe fazia conversar e comandar as formigas. Depois, Histórias para Espantar 44 apresentou a socialite estilista Janet Van Dyne, que é namorada de Pym e termina virando a heroína Vespa, a partir das partículas especiais do cientista e da implantação de asas de Vespa em seu corpo, que só apareciam quando ela diminuía de tamanho. O conto de origem é bem simples. Loki usa o Hulk para tentar destruir seu inimigo Thor, mas os outros heróis terminam se envolvendo na batalha. Isso ocorre porque o adolescente Rick Jones encaminha uma mensagem de rádio que é interceptada pelo Deus do Trovão. Jones fazia parte da Brigada Juvenil, um grupo de pirralhos que apareciam nas aventuras do Hulk e que usavam um equipamento de rádio amador para pedir ajuda e se comunicar com outros heróis. A partir de então, Rick Jones seria um coadjuvante frequente nas aventuras dos Vingadores, como elemento humano ao lado da equipe, tal qual o também adolescente Snape era para a concorrente Liga da Justiça.
Na trama de Avengers 1, Loki usa seus poderes para criar uma série de embustes que incriminam o Hulk, causando uma onda de revolta contra o Golias Verde e a intensificação de sua busca pelo exército. Desconfiando que há algo errado, o Hulk não é mau, Rick Jones e a Brigada Juvenil solicitam a ajuda do Quarteto Fantástico, mas Loki altera o percurso das ondas de rádio, de modo que a mensagem é captada pelo médico Dr. Donald Blake, que é a identidade civil que Thor usa na Terra para se disfarçar entre os humanos. Pensando que a mensagem era para ele, o Deus do Trovão sai no encalço do Hulk. Porém, como eram ondas de rádio, outros heróis ouvem a mensagem. O Homem de Ferro e a dupla, Homem-Formiga e Vespa, que também respondem. O Hulk está escondido no interior dos Estados Unidos e é encontrado por Thor, que inicia uma batalha, que logo é incrementada pela aparição dos outros três. Mas o Deus do Trovão percebe que há algo errado e vai a Asgard atrás de respostas, descobrindo o plano louco de Loki, que é levado à Terra. Os heróis se unem e derrotam o Deus da Trapaça. Ao final, o quinteto decide permanecer unido para combater grandes ameaças que nenhum poderia fazer sozinho. Assim, de maneira simples e eficaz, Lee e Jack criaram uma lenda. A dupla criadora publicou inicialmente os 8 primeiros números de Avengers, retornando pouco tempo depois para mais 3 edições até o número 16, mas foi o suficiente para lançar a base das aventuras da equipe. Inicialmente bimestral, a Marvel era uma empresa pequena. A revista se tornou mensal a partir da 7ª edição, em agosto de 1964. Lee e Jack não tinham nenhuma pretensão de que os Vingadores fossem uma equipe estável e amigável como os concorrentes da Liga da Justiça. Ao contrário, a tônica do time sempre foi o conflito interno entre seus membros. Afinal, o que aconteceria se reunissem 5 seres superpoderosos em uma mesma sala? Assim, já em Avengers 2, os Vingadores viram Hulk se revoltar contra a própria equipe e ir embora. Os heróis combatem o Fantasma do Espaço, um ser alienígena que troca de lugar com outras pessoas, que são enviadas a outra dimensão, e mimetiza sua aparência e poderes. O vilão usa o Hulk como artimanha e o Golias Verde fica furioso com a facilidade com que a equipe julgou que ele era uma ameaça. Ressentido, resolve deixar o grupo, que fica como um quarteto. Uma curiosidade da batalha é que o Fantasma do Espaço, desenhado à moeda antiga de Jack, quase como uma caricatura ambulante, informa que observa os Vingadores há meses, embora essa fosse apenas a segunda aventura do grupo. Também o Homem de Ferro diz que mesmo quando não há missões, precisamos nos reunir para nos conhecer melhor, quase como um indicativo de que houve outras aventuras que não vimos. Esses elementos levaram vários escritores posteriores a criar contos perdidos dos Vingadores originais, como se realmente tivessem tido aventuras não contadas entre a edição 1 e a 2. A edição 2 também traz, logo em sua primeira página, a informação de que o empresário Tony Stark, que os outros heróis não sabiam ser o Homem de Ferro, havia doado sua mansão em Nova York, poucos números depois, estabelecida na Quinta Avenida, para que o grupo se reunisse, surgindo assim o QG do grupo, a Mansão dos Vingadores. Também nesta edição, Hank Pym já deixa de ser o Homem-Formiga e passa a ser o Gigante, invertendo o seu poder e passando a crescer em tamanho e aumentar sua força, refletindo as aventuras solo que tinha na revista Histórias para Espantar. Sempre em mente com a ideia de reviravoltas surpreendentes, Lee e Jack fizeram Avengers 03, onde o Hulk se une a Namor, o Príncipe Submarino, um personagem da Marvel criado em 1939 e que foi trazido de volta na revista do Quarteto Fantástico como um inimigo da humanidade, contra a equipe. Outrora um dos heróis mais populares da Marvel, no fim da década de 1930 e início de 40, agora, Namor era retratado como um autêntico vilão, embora não maligno, porém, mobilizado pelo ódio contra a civilização da superfície, porque o reino submerso de Atlântida tinha sido destruído pelos homens em testes nucleares. Eram os tempos da Guerra Fria, lembram? Conforme mostrado em Fantastic Four 3, de 1962. Aventuras posteriores mostraram Namor reencontrando seu povo, os Atlantes, da qual era rei. E, com isso, usando-os como exército contra o Quarteto Fantástico.
Gladiar-se com os Vingadores aumentava o escopo de ação do príncipe submarino, criando um vínculo duradouro com a equipe em várias instâncias. A abordagem de Namor se tornou mais branda com o passar dos anos, na medida em que o personagem voltou a ter histórias solo dentro da revista Histórias para Espantar, ironicamente, substituindo as aventuras de Gigante e Vespa, a partir de 1965, com ele sendo transformado em um anti-herói trágico, inclusive, com seu reino sendo usurpado e seu povo se voltando contra ele. Cada vez mais heróico, Namor terminaria como aliado e membro dos Vingadores no futuro distante. Avengers 3 mostra os Vingadores remanescentes indo atrás do Hulk, com medo que sozinho se transforme em uma ameaça. Novamente o Golias Verde sai em batalha com seus companheiros, mas consegue fugir e vai para o mar, onde se refugia em uma ilha isolada. Mas é contatado por Namor, que propõe uma aliança contra os Vingadores. A dupla emite uma mensagem desafiadora e confronta a equipe em Gibraltar, na Europa, mas inesperadamente, o Hulk converte de volta ao Dr. Bruce Banner e foge sem ser visto. Mas claro, grande parte da graça da edição 3 é ver batalhas como Hulk vs Thor, pela primeira vez, se descontarmos o rápido lance do número anterior, na qual descobrimos que o Deus do Trovão é o único que pode erguer o martelo Mjolnir, e não é uma questão de força, mas de honradez. Por fim, outra curiosidade é que Avengers 3 trouxe pela primeira vez o Homem de Ferro usando sua versão esguia, e vermelho é dourado, de armadura, depois de 2 edições vestindo o desajeitado segundo modelo da armadura do personagem. A batalha fica inconclusa e, enquanto Hulk parte em sua jornada solitária, os Vingadores continuam no encalce de Namor, o que nos leva à superclássica Avengers 4, em que um enfurecido Namor termina, sem querer, arrancando um bloco de gelo no qual o Capitão América está preso. A reintrodução do Capitão América foi um dos eventos mais importantes da Marvel em seus primeiros anos. O personagem havia sido o maior sucesso da editora nos anos 1940, mas permanecia como uma lembrança distante. Trazê-lo de volta era uma estratégia comercial de manter a propriedade do personagem, mas também deu a Lee Jack a oportunidade de aperfeiçoar um herói que tinha grande apelo a ambos. Jack era o co-criador do Capitão América, junto a Joyce Hindon, estreando em 1941. E Lee escreveu a maioria das histórias do personagem entre os anos de 1942 e 1949, bem como na tentativa frustrada de trazê-lo de volta em 1953 e 1954, que não foi adiante por vendas baixas. A Marvel havia criado uma nova versão do Tocha Humana, como parte do Quarteto Fantástico, e Namor tinha sido reintroduzido. Portanto, dos principais personagens dos anos 1940, faltava apenas o Capitão América. E o melhor de tudo foi que Lee e Jack fizeram isso de uma maneira original e muito criativa. Em Avengers 4, Lee e Jack definiram que o Capitão América havia desaparecido no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, imediatamente antes da rendição alemã. Em uma cena de flashback vemos Capitão América e seu jovem ajudante Bucky se agarrando a um avião experimental para impedi-lo de explodir sobre Londres, mas o avião termina explodindo antes. No Ártico, Bucky morre na explosão e o capitão é arremessado nas águas geladas e termina congelado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam que eu trago a parte 2 desse vídeo.